Gálatas capítulo 5. É nessa liberdade, a liberdade de Cristo, por alusão à mulher livre e à Jerusalém de cima, que é preciso permanecer firme e não nos colocarmos de novo sob o julgo da lei. Se nos colocarmos nesse terreno, somos responsáveis pelo cumprimento pessoal da lei, de toda a lei, e Cristo não nos será de nenhum proveito. Não podemos apoiar-nos na obra de Cristo como justiça e depois termos-nos a nós próprios por responsáveis no cumprimento da justiça segundo a lei. As duas coisas contradizem-se. É por isso que também já não estaríamos sobre a graça. Teríamos abandonado a graça para satisfazermos as exigências da lei. Não é essa a posição do cristão. E eis aqui qual é essa posição. O cristão não procura a justiça perante Deus como um homem que não a possui. Ele é a justiça de Deus em Cristo. E o próprio Cristo é a medida dessa justiça. O Espírito Santo habita no cristão, a fé assenta nessa justiça do mesmo modo como Deus ali encontra o seu descanso, e esta fé é sustentada pelo Espírito Santo, que volve o coração estabelecido nessa justiça para a glória, que dela é a recompensa. Recompensa que Cristo goza já, de sorte que nós sabemos o que é devido a essa justiça. Cristo está na glória devido à justiça, à obra que ele realizou. Conhecemos essa justiça em virtude daquilo que ele operou, porque Deus reconheceu a sua obra, colocando em cima à sua direita. A glória em que ele se encontra agora é a justa recompensa dessa justiça, do mesmo modo que a sua prova. O Espírito Santo revela a glória e sela-nos essa justiça sobre o qual a fé se funda. O apóstolo exprime este fato da seguinte maneira: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança, a glória esperada, da justiça que provém da fé. Para nós é pela fé, porque não temos ainda a coisa esperada, a saber, a glória devida à justiça, que é nossa. Mas Cristo possuía, e por isso nós sabemos o que esperamos. É pelo Espírito Santo que conhecemos essa glória e que temos a certeza da justiça, que nos dá o direito de a possuirmos. Não é a justiça que nós esperamos, mas, pelo Espírito crendo, aguardamos a esperança que lhe pertence. É pela fé, porque Cristo, e porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Só tem valor a fé, operada por amor. É necessária uma realidade moral. O coração do apóstolo está oprimido com o pensamento daquilo que os gálatas rejeitavam e do mal que faziam a doutrina dos judaizantes. Por isso, transborda, interrompendo-se no meio do seu raciocínio: vós corris bem, diz ele. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Versículo 7. Se tão facilmente persuadidos por essa doutrina judaizante, que era um erro fatal, não era a obra daquele que os tinha chamado. Não era assim que pela graça eles eram feitos cristãos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. No entanto, o apóstolo reencontra sua confiança olhando mais alto, apoiando-se na graça que é em Cristo perante os seus, e para os seus, Paulo pode tranquilizar-se quanto aos Gálatas. Quando somente pensa neles, está inseguro. Porém, pensando em Cristo, tem confiança em que eles não terão outros sentimentos. Os Gálatas estavam, pois, livres do mal por graça. Tal como no caso moral dos coríntios, Paulo estava disposto a punir toda a desobediência quando os que podiam e queriam obedecer tivessem sido reconduzidos plenamente à obediência.
Onde a doutrina estava em questão, todos os corações suscetíveis de serem influenciados pela verdade seriam reconduzidos ao poder da verdade de Cristo. E aquele que, ativos no mal, perturbavam os Gálatas por meio da falsa doutrina, aqueles cuja vontade estavam comprometidos na propagação do erro, sofreriam a condenação. É muito agradável ver a inquietação do apóstolo quando pensa nos homens. Inquietação que, de resto, era o fruto do seu amor pelos Gálatas e a confiança que ele reencontra logo que eleva a sua alma ao Senhor, mas o seu estilo abrupto, as suas frases cortadas e desordenadas mostram bem a preocupação profunda do seu coração. O erro que separa uma alma de Cristo era para ele mais terrível que os tristes frutos da desmoralização prática. Não encontramos os mesmos sinais de agitação na Epístola aos Coríntios. Ali estava em questão o fundamento de tudo. Aqui, no caso dos Gálatas, tratava-se, por um lado, da glória de Cristo, o Salvador, da única coisa que podia pôr uma alma em relação com Deus, e, por outro lado, de uma sistemática obra de Satanás, cujo alvo consistia em subverter o Evangelho de Cristo, essencial à salvação dos homens. Aqui, interrompendo-se, o apóstolo acrescenta: mas eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Versículo 11. Vemos, com efeito, que os judeus eram habitualmente os instigadores da perseguição de que o apóstolo sofria da parte dos gentios. O espírito do judaísmo, o espírito religioso do homem natural, tem sido, em todos os séculos, o grande instrumento de Satanás na sua oposição ao Evangelho. Se Cristo pusesse a sua sanção sobre a carne, o mundo se acomodaria ao cristianismo, seria tão religioso quanto se quisesse, e ele se aproveitaria da sua devoção. Mas não seria o verdadeiro Cristo, pois Cristo veio como testemunha de que o homem natural está perdido, e mau e sem esperança. Está morto em delitos e pecados, e de que a redenção é necessária, assim como um novo homem. Cristo veio em graça, mas foi porque o homem era incapaz de ser restaurado e, por consequência, tudo devia ser feito por pura graça e emanada de Deus. Se o Cristo queria tratar com o velho homem, tudo estaria bem. Mas, repito, esse Cristo já não seria o Cristo. O mundo, o velho homem, não suporta o verdadeiro Cristo. Há, porém, no homem uma consciência, há uma necessidade de religião, há o prestígio de uma antiga religião a qual se está ligada por tradição, religião talvez verdadeira nos seus fundamentos originais, mas pervertida. Deste modo, o princípio deste mundo servir-se-á da religião carnal para exercitar a carne, inimiga inteiramente predisposta, uma vez despertada, da religião espiritual que a condena. É simplesmente acrescentar algo a Cristo. Mas o quê? Se não é Cristo e o novo homem, é então o velho homem. É o homem pecador e, em lugar de uma redenção necessária e cumprida, de uma vida inteiramente nova, vinda de Cristo, vinda de cima, temos um testemunho da possibilidade de um acordo entre o velho homem e o novo homem, um testemunho de que a graça não é necessária, a não ser, quando muito, como um fraco auxílio, um testemunho de que o homem já não está perdido e morto nos seus delitos e nos seus pecados, e que a carne não é essencialmente e absolutamente má. Assim, o nome de Cristo serviria à carne, que voluntariamente faz ostentação do crédito desse nome para destruir o Evangelho de alto a baixo.
Pregai a circuncisão, aceitai a religião da carne, e todas as dificuldades cessarão. O mundo aceitará o vosso evangelho, mas não será o evangelho de Cristo. A cruz é isto, a ruína total do homem, nela demonstrado inimigo de Deus, e a redenção perfeita e cumprida pela graça serão sempre um escândalo para aquele que quer manter algum crédito para a carne. Eu quereria, diz o apóstolo, porque vê todo o evangelho desmoronando-se diante desta astúcia do inimigo e das almas arruinadas. Eu quereria que fosse cortados aqueles que vos andam inquietando. Versículo 12. Que vimos nós depois? Onde está a santa indignação do apóstolo? Paulo trata em seguida das consequências práticas da sua doutrina e explica como a doutrina da perfeita graça se liga, sem a lei, a um andamento digno do povo de Deus. Fostes, pois, chamados à liberdade, diz ele. Não useis agora da vossa liberdade como se for uma ocasião para a carne, porque é o que a carne faria da melhor vontade. Deus deu a lei para convencer o homem do pecado. A carne quer servir-se dela para realizar a sua justiça. Deus atua em graça a fim de que nós estejamos acima do pecado e fora do seu domínio. A carne quereria aproveitar-se da graça como de uma ocasião de pecar sem dificuldades. O cristão, verdadeiramente livre do julgo do pecado, assim como da condenação, porque Cristo ressuscitado é a sua vida, como é também a sua justiça, e o Espírito Santo é o poder e o guia da sua marcha para a glória e segundo Cristo, em lugar de servir as suas concupiscências, procura servir os outros como livre de o fazer em amor. Deste modo, a lei é cumprida sem que estejamos sob o seu jugo, porque toda lei prática se resume nesta única frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se cedemos à carne, atacando aqueles que não eram circuncisos, os Gálatas se devoravam uns aos outros, o apóstolo exorta-os a terem cuidado de não se consumirem uns aos outros. Mas ele quer dar um ensinamento mais positivo. Eis o que eu digo, continua ele, após ter interrompido o seu assunto, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não é colocando-nos sobre a lei que temos poder contra o pecado. O Espírito dado em virtude da ascensão de Cristo, nossa justiça, à direita de Deus, é o poder do cristão. Ora, os dois poderes, a carne e o Espírito, estão em perpétua antagonismo, um com o outro. A carne procura impedir-nos de andarmos segundo o Espírito, quando quisermos fazê-lo, e o Espírito resiste aos movimentos da carne para a impedir de concretizar a sua vontade. Note-se que o sentido no fim do versículo 17 não é para que não façais, mas sim para que não pratiqueis. Mas, se somos conduzidos pelo Espírito, não estamos sobre a lei. Versículo 18. A santidade, a verdadeira santidade, é cumprida sem a lei, do mesmo modo como a justiça, que não é fundada sobre ela. Mas não há dificuldade para julgarmos entre o que é da carne e o que é do Espírito. O apóstolo enumera os tristes frutos da carne, juntando-lhes o testemunho certo de que aqueles que fazem semelhantes coisas não herdarão o reino de Deus. Versículos 19 a 21. Os frutos do Espírito são igualmente evidentes no seu caráter, e certamente contra tais coisas não há lei. Versículos 22 a 23. Se andarmos segundo o Espírito, a lei não encontrará em nós nada para condenar. Os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas concupiscências. É a sua característica como verdadeiros cristãos? Se os Gálatas realmente viviam, era pelo Espírito. Deviam, pois, andar em Espírito. Tal é a resposta àqueles que estão procurando
e aqueles que ainda hoje procuram introduzir a lei como meio de santificação e como guia. O poder e a regra para a santidade estão no Espírito Santo. A lei não dá o Espírito Santo. Além disto, porque é evidente que essas pretensões de observar a lei tinha afrouxado o freio ao orgulho da carne, os cristãos não devem ser cobiçosos de vanglórias, provocando-se uns aos outros, invejando-se uns aos outros.